Vou estar falando para vocês aqui, o nome da live é Além das Formas, né? E o que eu vou estar trazendo para vocês hoje? O pessoal já começar a se interessar e ficar. Boa tarde, gente. Eu vou estar falando para vocês o que existe além da forma do seu corpo que você precisa descobrir para você poder saber quem você é. O que existe além dessa forma toda que você tem no seu corpo? E por que isso vai trazer vai mudar na sua vida? Então, por exemplo, eu vou estar respondendo 3 perguntas, tá? Uma delas é sobre o que é além das formas, o que existe além das formas do seu corpo. E com isso eu vou estar respondendo o que o corpo diz sobre o que a sua mente não deixa você saber, tá bom? A segunda pergunta e segundo questionamento que eu vou estar fazendo aqui com vocês é por que eu preciso saber de tudo isso? Para que isso vai mudar na minha vida e que olhar que eu tenho que ter diante disso, né? E como que eu vou poder usar isso para mudar minha vida efetivamente? Como que eu vou fazer isso? Então vamos lá. Primeiro eu vou me apresentar. Eu sou a Lê Araújo e eu trabalho com beleza há mais ou menos 8 anos. Na verdade, há 20 anos eu trabalho com beleza, mas há 8 anos eu venho fazendo um trabalho de identidade pessoal, tentando fazer as pessoas entenderem como elas se reconhecem através do visagismo, da morfopsicologia e da fisionomia, tá? Aí, diante de tudo isso, eu tenho um salão, um espaço empresário, tenho um espaço de beleza aqui na Vila Mariana e eu faço essa condução já com as pessoas. Além disso, também trabalho como terapia, né? Então, a pessoa chega pra mim, ela tem uma questão muito pontual, estética, e eu vou tratando dela nesse sentido de mostrar pra ela onde ela tem mais força, o que ela pode estar melhorando, tá? Aí, eu galguei muito nesse processo de autoconhecimento pra mim e pro outro, só nesse olhar, com esse olhar mais estético, mais visual e mais externo, né? Apesar de que o visagismo em si ele já é uma sementinha de um autoconhecimento. Então eu fui começando a plantar essa sementinha dentro de mim e dentro das pessoas através disso. Chegou um determinado momento que eu não dava conta mais disso. Não dava conta de ajudar as pessoas. Então as pessoas elas voltavam, os resultados já não eram mais os mesmos. Dava resultado, mas aí eu percebia que as pessoas, as que continuavam a buscarem autoconhecimento, as que eu conseguia inclusive ajudar com autoconhecimento, tinha mais resultado, as que eu não conseguia, não tinha resultado, enfim, aí eu fui buscar outras ferramentas. E hoje eu me tornei terapeuta, trabalho com hipnose, trabalho com constelação familiar e várias coisas para ajudar a pessoa a se identificar e destravar o que elas têm que destravar. Enfim, tudo isso é maravilhoso, é maravilhoso. Eu ajudei muitas pessoas, ajudei já muitas pessoas, graças a Deus. E principalmente a mim e a minha família, né? Porque eu sou uma pessoa, nesse processo todo, que eu mesmo fui cientista de mim mesma. Então, tudo que eu fui buscar, eu treinava em mim, né? Eu fazia em mim, eu aplicava na minha vida, eu apliquei na vida da minha família, na vida do meu filho, na vida das minhas enteadas agora, nesse último processo. E tudo isso, essa é a minha história. Quem conhece minha história sabe um pouquinho disso daí. Então, assim, o que eu vejo como mais interessante da gente entender o que existe além das formas, né? O que existe no seu corpo que fala sobre você? E como é que você vai transformando esse corpo a partir do que você é? Aí eu fui buscar a mente, né? Porque eu tava só olhando pra fora e eu entendia que existia 2 forças. Eu fui fazer morfopsicologia, eu fiz as terapias transcendentais, né? Que nossa, me deu um branco agora. Fisionomia, linguagem do corpo com a Cristina Cara, essas coisas todas eu fui entendendo que existia alguma coisa a mais. Mas ainda não me dava a resposta, que era como é que isso tudo vai se transformando? Ah, tá, Lê, existe uma mente. Isso era meio óbvio, eu sabia que era pela mente. Mas como que funciona? Então a hipnose, ela me respondeu muito isso. Ela me respondeu tudo isso, mas existia ainda algumas coisas. Enfim, gente, eu passei coloquei muitos stories aí falando sobre uma moçada que tá chegando nova aí,
que fala sobre o corpo explica, né? Que eu não vou usar isso porque quem usa é eles, por isso que eu estou usando Além das Formas. E eu sou muito, muito, muito sincera e íntegra no que eu falo, que eu faço. Não quer dizer que eu vou estar falando só o que eles falam, por isso que o meu método é o Além das Formas, mas eu estou usando, integrando o método dele dentro do meu trabalho, que é análise corporal, onde eu já sou formada, eu fiz a formação com eles, tá? Do Corpo Explica, que eu uso análise corporal, que tem tido já vários, mas um resultado assim, me deu um boom no meu resultado com as pessoas, porque eu já consigo olhar para ela, ver como ela funciona, e entregar chaves para ela poder ver onde ela está na dor ou no recurso, para ver como que ela vai se adaptando na vida, e uso já as ferramentas que eu tenho para destravar elas. Claro que com tudo isso que eles estão fazendo, eu passei um final de semana, foram 3 dias, numa imersão que se chama Lógica da Vida, né? Onde lá eles apresentaram pra gente um conteúdo vasto de muita sabedoria, de muita tecnologia de informação no sentido de autodesenvolvimento mesmo, tá? Eles estão fazendo a nossa, minha gata, ela quer aparecer, gente. Ela me vê sentada, ela vem no meu colo. Eles estão fazendo uma revolução para a humanidade. Se tudo, eu não vou falar se tudo não, porque eu acredito que o que eles estão fazendo lá vai realmente mudar a forma das pessoas conduzirem as suas vidas, tá? Com a lógica da vida. Existe ainda um processo onde eu vou estar participando. Gente, eu não tô falando oi para as pessoas, mas eu tô muito grata das pessoas que estão entrando, que estão saindo, porque estão saindo, até porque eu sei que tem gente que entra e sai, mas estou muito grata porque eu tô vendo que o pessoal tá entrando. Continuem aí, tenham uma linda tarde, tá? Fiquem aí comigo porque eu vou estar falando sobre tudo que é de mais importante para você poder transformar a sua vida, para você entender o que é a lógica da vida, o que eu participei esse final de semana. Foi muito dolorido, foi muito impactante na minha vida. Foi pra mim, tá? Eu tô falando, Ale Araújo, dentro do que eu vinha trabalhando, pra mim foi a resposta de muitas coisas que eu vinha procurando, de muitas ideias que eu já tinha na minha vida e muitas coisas que eu já falava para as minhas clientes quando eu estava atendendo na terapia, que era que eu tinha até medo de falar, vou ser sincera, vou abrir meu coração aqui pra vocês. Eu tinha até medo de falar assim, será que é muita loucura isso que eu tô dizendo? Pra olhar pra isso dessa forma, né? Às vezes indo até contra alguns padrões das próprias técnicas que eu já tinha aprendido, né? Com constelação, com hipnose, vamos ser verdadeira, vamos ser sincera, fazendo algumas junções e mudando, e às vezes, porque o caminho não estava dando, eu sempre usei muito a minha intuição, né? Como dizem as minhas amigas, Ale, você não é uma pessoa normal, você é uma bruxa, mas enfim, na verdade eu estava usando a minha intuição do que, como as coisas foram se dando para mim, como eu fui construindo o meu processo, e eles conseguiram mostrar pra mim isso. Eu não estava mais falando sozinha, não era só eu e a minha cabeça. Existiam mais pessoas falando sobre isso. Então, por isso que desde que quando eu entrei no processo, eu sou a segunda turma deles, da formação. Eles já estão na 4ª turma agora. Acho que estão indo para a 5ª. E aí tem uma imersão e tem outros produtos que eles têm, que é sensacional. Mas, enfim, no processo da formação, para mim foi um divisor de águas. Eu consegui fechar muita coisa já, e agora com essas informações que eu recebi esse final de semana foi sensacional, foi fantástico, né? E aí, só para dizer sobre isso, que eles existem já dentro do meu processo de terapia, tá? E aí eu quero falar muito com o pessoal aqui do espaço, né? Vou até fazer um contraponto entre o Ale Araújo Espaço Beleza e a Ale Araújo Terapeuta. São 2 páginas no Instagram, né? 2 veículos que eu tenho. Por que tem 2? Primeiro porque o Ale Araújo Espaço Beleza, ele é um lugar onde eu divulgo muitos trabalhos dos meus profissionais que estão lá, que estão comigo. A gente tem várias outras coisas, outras técnicas e outras parceiras, então eu preciso de um espaço só para colocar isso, tá? E de vez em quando eu invado, sim, esse espaço para estar falando sobre terapia, porque lá também eu faço terapia, eu atendo lá, né? E o Ale Araújo Terapia é um lugar onde eu consigo colocar exatamente o que eu penso, dar mais conteúdo, entregar mais coisas,
no sentido mais terapêutico. As pessoas não são obrigadas a estar o tempo todo escutando sobre terapia se elas nem querem, né? Ninguém é obrigado a nada, né? Então foi a forma que eu coloquei para ficar menos poluído, tanto em um quanto em outro, tá? Assim como também a pessoa que quer ver terapia não é obrigada a ficar vendo cabelo, vendo unha, vendo, enfim, estética, né? Então é nesse sentido que eu tenho 2 Instagrams, tá? Que acaba me dando um grande trabalho, mas é a única forma que eu achei que é mais íntegra de eu poder expor meus 2 trabalhos. Como terapeuta, eu entendo que existe uma lacuna muito grande na vida do ser humano, e essa lacuna ela precisa urgentemente ser pavimentada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada, ela precisa ser enchida ou retirada o que tiver que te retirar para poder ficar no lugar, para que a gente tenha uma vida sadia, que a gente consiga olhar para a vida e ser feliz. E isso é o grande propósito da minha vida, né? A beleza, ela é a beleza pelo que ela é, pelo que nós somos como ser humano. Então já dentro do visagismo eu já vinha trabalhando muito isso, e hoje trabalho muito mais intensamente. Tem gente aí pedindo solicitação. Obrigada, gente. Gratidão aí por você estar entrando. Continue aí que tem bastante novidades. Mas vamos lá. Sobre o que é Além das Formas, tá? Além das Formas é um projeto onde eu estou colocando alguns tipos de atendimentos que eu consigo mostrar para você, que você pode olhar você, saber quem você é e o que o seu corpo está dizendo de você, tá? Não tem a ver com linguagem do corpo, com metafísica, é muito mais além disso, tá? E eu consigo te entregar exatamente desde quando você nasceu até o processo seu de criança, né? De primeira infância, e como é que você funciona, como é que você foi programado nesse processo, tá? A partir daí, a gente tem algumas ferramentas, ferramentas para a gente trabalhar na circunstância, né? No tempo de aqui e agora, nesse processo seu, no seu ambiente, ou no seu ambiente de trabalho, aliás, ou não, vou colocar em todos, tá? No seu ambiente de trabalho, no seu ambiente da sua casa, no seu ambiente com a sua família, para você entender como é que você funciona. Então eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você é uma pessoa que gosta de falar bastante, de se comunicar muito, 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 quer falar com as pessoas, você gosta de falar. E você tem um corpo, eu não vou falar qual é o corpo, mas tem um corpo que vai me falar exatamente esse corpo. E não tem como errar, tá, gente? Esse corpo, ele gosta de falar muito, tá? Tem essas características visuais, as formas, você tem essa forma nesse corpo. Aí, você casa com uma pessoa que ela é maravilhosa, ela é sensacional. Só que você casa com ela e você vai passar mais tempo com essa pessoa. E de repente, essa pessoa não consegue te ouvir. Por algum motivo, ela tem um corpo que ela gosta, de repente, de ficar enfiada dentro de um quarto, de repente lendo, ou escrevendo, ou dentro de um lugar, ou assistindo filme, quieta na casa. Ela não quer escutar, ela quer fazer as coisas do jeito dela, né? E aí, ou então ela até te escuta, só que chega uma hora que ela não aguenta mais, porque ela tem um limite, aquele corpo dela, aquela forma dela, e o jeito que ela funciona, não funciona com você que quer falar muito. Aí você fala assim, ele não me ama, essa pessoa que eu escolhi na vida, ela não me ama, o que eu faço? Aí o que você faz? Você procura uma terapeuta como eu, que sabe analisar, fazer análise corporal, e pergunta pra ela o que você faz. Aí ela te responde assim, então, você como gosta de falar muito, você tem esse corpo assim, 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 então você é desse jeito, tá? Então o que você tem que fazer? Você vai explicar primeiro para o seu amado que você gosta de falar. E aí você vai estabelecer um tempo para vocês falarem. Só que ele não é obrigado a escutar você por conta disso, tá? O que você tem que fazer é você tem que resolver como você vai colocar toda essa vontade que tem de falar para fora. Aí eu vou te dar algumas soluções, tá? Porque não é só falar isso, eu vou te dar soluções. Primeira solução, você vai falar assim, amorzinho, querido, você não consegue me ouvir toda a semana, tudo que eu quero falar,
10 milhões de palavras que eu tenho que falar durante a semana, então eu vou sair com uma amiga toda quarta-feira à noite para falar 5 mil palavras com ela, 5 milhões de palavras com elas, tá bom? Inclusive vão escutar você por conta disso, tá? O que você tem que fazer é você tem que resolver como você vai colocar toda essa vontade que você tem de falar para fora. Primeira, aí eu vou te dar algumas soluções, tá? Porque não é só falar isso, eu vou te dar soluções. Primeira solução, você vai falar assim: amorzinho, querido, você não consegue me ouvir toda a semana, tudo que eu quero falar, as minhas 10 milhões de palavras que eu tenho que falar durante a semana? Então eu vou sair com uma amiga toda quarta-feira à noite para falar 5 mil palavras com ela, 5 milhões de palavras com elas, tá bom? Inclusive vão ser 3, porque daí a gente consegue eu tenho bastante gente para me escutar, tá? Essa pessoa também, ela pode resolver, como ela gosta de falar, ela gosta de carinho e afeto, porque ela tá falando bastante porque ela quer receber afeto e carinho, ela pode, de repente, uma vez por semana fazer massagem no corpo dela, porque daí ela vai receber carinho, sabe? E aí ela chega pro marido dela que é mais quietão, sossegadão, ela só vai lá pra se divertir com ele. Vocês estão me entendendo que é se divertir? Acho que estão, né? Pra que serve o marido pra gente se divertir? Ponto, né? Dá pra entender. Então é isso. Ela vai lá ficar brincando com ele na hora que eles precisam do jeito que eles querem fazer, os dois, do jeito que os dois conseguem dar conta de fazer aquilo, tá? Aí a gente consegue resolver o ambiente dessa cidadã, dessa pessoa. Então a gente consegue entender que ela precisa falar, então ela tem que ter uma amiga, ela tem que fazer massagem, e ela vai lá ficar com o marido dela, assiste um filminho, tem um tempinho com ele, depois vai pros finalmente, feliz e contente, e a vida continua e flui. Ela tá bem, tá cuidando bem do amor dela, da sexualidade dela, ela trabalha, tem o dinheiro dela, ela tá caminhando muito bem na vida. Beleza, perfeito. Aí tá, Lê, e resolveu o problema dela. Então esse é um problema que eu resolvo. Então isso é uma das formas de você olhar pra isso. Só que existe pessoas, e são muitas e muitas e muitas pessoas, que não é só isso. Que essas pessoas precisam olhar para outras coisas, tá? E tudo isso eu consigo fazer nesse processo terapêutico, tá? E aí a gente faz essa análise, né? E depois a gente consegue ir para eu chamo de destrave. Porque uma coisa é você resolver a questão circunstancial da pessoa, e a outra coisa é você resolver a coisa existencial, tá? Tem gente que passa a vida inteira tentando resolver o problema tomando chá, e tem gente que toma remédio, né? Agora, o chá e o remédio, eles vão resolver que tipo de problema seu? Né? O existencial, o circunstancial ou o existencial? Aquilo que dói, que mesmo quando você toma passe, você toma remédio, você faz massagem, você é virado do avesso, você faz hipnose, não sei o que, tudo e não resolve, né? O que é que de verdade você precisa resolver na sua vida? E com qual objetivo isso, né? Você vai precisar disso na sua vida. Então, assim, por que eu preciso, é a segunda pergunta, né? Por que eu preciso saber disso para olhar para minha vida? Porque se a sua mente, agora a gente vai falar um pouquinho mais profundo, tá? A sua mente, ela é como se fosse um CPU de um computador, tá? E aí imagina que lá dentro tá toda a sua programação, tudo tem uma programação, e você não é igual a ninguém, tá? Você não é igual a ninguém, você não é nem igual ao seu irmão gêmeo, que parece você igualzinho se você tiver um irmão gêmeo. Você não é igual, seu irmão gêmeo é um e você é outro, tá? Nem sendo clonado você ia ser igual, porque você tem uma mente e essa mente só você tem ela. Só você tem essas dores, só você tem esses recursos, só você tem essas formas de pensar, só você vê a vida daquela maneira, só você que julgou ou que você amou do jeito que você amou para você se transformar e ter essa mente que você tem. Só você tem o pai e a mãe que você tem da forma que você os vê. E a partir do jeito que você os viu, ou que você sentiu, ou que você foi conduzido na sua vida, no processo desde a barriga da sua mãe até os 5 anos de idade, depois até mais ou menos uns 10 ou 12 anos, vai te fazer essa programação para a tua vida inteira. Então não adianta falar assim, eu sou assim, eu nasci assim, tá? Você pode até falar isso, porque isso é a coisa mais correta de você falar. Só que dá para mudar isso. Eu sou assim, eu nasci assim, eu fiquei assim, mas eu consigo me reprogramar, mas com algumas coisas mais profundas. Agora, achar que você consegue mudar meio que passando só um paninho e fazendo
motivando, é um pouquinho mais complicado a situação. Então, você consegue perceber, inclusive se você está mudando pelo seu corpo, pelo como você está funcionando, e principalmente se você não estiver ficando doente, tá? E aí você tem 3 situações na sua vida para você olhar, para saber se você realmente está saudável, está bem, né? Inclusive isso é um dos pilares da lógica da vida e do Corpo Explica, tá? Que é, você tem dinheiro, você está amando, está fazendo sexo, né? Tem um relacionamento com alguém, e se você está com a sua saúde em dia. Você tem 2 pernas que te movimentam esse corpo. Essas 2 pernas, elas têm que estar bem firmes para poder segurar esse corpo. E esse corpo, ele tem que estar saudável. Se esses 3 tripés, né, que eu falei lá, acho que na live, eu falei que eu ia dizer os 3 tripés para você saber quem é saudável. Na live não, no Stories. Os 3 tripés para você saber se você é saudável é esse. Suas 2 pernas, que tem que caminhar, e o seu corpo, que tem que estar sadio. Quais são as 2 pernas? Dinheiro, relacionamento, amor, sexo, dinheiro. Se você está ganhando dinheiro com o que você está fazendo, você está feliz e ganhando dinheiro, tá? E aí feliz não é romântico, tá, gente? É ganhar dinheiro mesmo. Isso aí é dinheiro, tá? Tá conseguindo conduzir a vida e tá com o corpo saudável, tá bom? Ale, tem quanto de dinheiro? Não, o tanto de dinheiro que você consiga ficar usando a perna esquerda, que a gente diz perna esquerda, né? Que consegue ficar bem com a vida e consegue mantendo esse corpo saudável, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa ganha 10 mil reais por mês, 20 mil reais, 30, 50 mil reais, tem uma vida boa, mas é um puta cara estressado, e aí não consegue comparecer direito em casa, não consegue viver com a família, não consegue levar a esposa pra fazer nada, né? Tá olhando só para algumas situações na vida que não é para olhar, e aí começa a ficar doente. Então tem situações, porque quando você tá olhando para a vida, você tá liberado para olhar para isso, você vai conseguir ser um adulto saudável. É muito simples, parece que é simples, mas não é simplório, tá? Tem que dar uma aprofundada nisso aí, a gente vai falando sempre pra gente poder estar se organizando aí na vida, tá bom? Quando eu falo na vida, agora é aqui nós, tá? Eu e vocês. Eu consegui entregar bastante conteúdo mais específico todo dia pra gente poder eu poder estar ajudando vocês, né? Somente quem não tem acesso a mim ainda, tá? É isso. Então eu já expliquei por que você precisa saber disso, porque você precisa saber como é que você vai conduzir a sua vida. Então, meu chapa, se você e minhas amigas, tá? Meus amores, se vocês estiverem com alguma dessas 3 situações ruins, principalmente se tiver com problema de saúde, com certeza os outros 2... Ai, Ale, eu não tô com nenhum problema, será? Me chama no direct que eu falo pra você se é verdade ou não. Aí se você tiver, você até me fala, porque eu vou querer te estudar, tá bom? Vamos lá. Então tá, diante disso, porque eu preciso saber disso, e como que eu posso olhar pra vida daí, né? Porque daí se eu já sei disso, eu sei por que eu tenho que saber disso, agora eu consigo olhar pra vida, certo? Eu vou abrir aqui agora, felicidade é ajudar o próximo. Eu não sei se ele tá aqui ainda, mas se ele acha que felicidade é ajudar o próximo, então ele precisa me falar se ele tem... Sidney, se você estiver aqui, me fala se você realmente precisa ajudar o próximo. Ah, lá, aqui, ó. O que você tem feito pelo seu próximo? O que eu tenho feito, o que eu tô fazendo aqui agora, eu tô conversando com você. E eu não tô falando de felicidade, eu tô falando de vida saudável, tá? Eu tô falando de como você ser livre pra você realmente aí ter força na sua vida pra você conseguir ajudar o outro, tá? Porque a partir do momento que você quer ajudar alguém, você precisa você tá bem, né? Eu só consigo ir com o outro até o lugar aonde eu conseguir dentro de mim, tá bom? Mas me façam perguntas sobre isso, gente. Me façam perguntas que eu quero responder. Ó, o Kai entrou aí, boa tarde, né?
Sidney, fica aí que eu tenho mais coisas para te contar. Fica aí que você vai gostar. Ó, a galerinha tá entrando aí. Então, só pra eu dar uma situada aqui e voltar um pouquinho. Então, sobre o que é além das formas. Então, você descobre quem é a pessoa que você é além das formas, né? Que você é além do que as suas formas estão te falando, né? Ela tá contando uma história. Então, imagina que você tem uma mente maravilhosa, que tem lá toda a sua programação e que ela vai colocar no teu corpo todas as informações de quem você é. É como se fosse uma bula de você, o teu corpo, tá? Aí, a partir daí, você tem uma situação que é: eu me conheço, agora eu sei quem eu sou. E para que eu vou fazer com isso? Então agora eu vou fazer o seguinte: eu vou descobrir como é que eu funciono nas circunstâncias, nos ambientes, né? Como é que eu consigo lidar com várias situações na vida, como é que eu posso lidar melhor com meu pai, com a minha mãe, com a minha família, com meu esposo, com o meu cachorro, com o meu patrão, como eu posso ganhar dinheiro, né? Como eu posso estar saudável, como eu posso fazer para ter todo um processo de condicionamento na vida, né? Aí o terceiro pilar é como saber sobre se o meu corpo, sobre o que o meu corpo tá querendo me dizer, tá querendo mudar, tá querendo mudar não, desculpa. Como saber sobre o que o meu corpo diz, por exemplo, deixa eu reformular melhor essa pergunta. Como saber o que aquilo que o meu corpo está me dizendo é importante para mim, para eu poder mudar, entenderam? Então, por exemplo, o que vai mudar na minha vida eu saber disso? Vai mudar tudo na sua vida, vai mudar tudo. Você vai entender que quando você você tem um jeito de ser, você tem um jeito de ser que é só seu, né? Você tem um jeito de se colocar no mundo que é só seu. Então, por exemplo, tem pessoas que são mais pragmáticas, que são mais práticas, que não gostam muito de mimimi. Tem pessoas que acham que todo mundo tem que estar cuidando delas. E, por exemplo, elas vão num profissional e elas acham que o profissional tem que ser responsável por tudo, ou que o médico é responsável por tudo, ou que o mundo é responsável por tudo. E na verdade, quem é responsável por você é você mesmo. Enquanto você não se coloca com autorresponsabilidade daquilo que você precisa na sua vida, você não vai sair do lugar. Eu tô falando por experiência própria. Eu era a pessoa mais vítima no mundo. E isso eu só consegui fazer o quê? Afundar minha vida, afundar meus relacionamentos com as pessoas. Quase que eu, inclusive, desisti do meu casamento. Eu tive que transformar a minha vida, eu tive que buscar fora muitas terapias, muitas coisas para poder trabalhar, inclusive, a minha autorresponsabilidade. Tá? Inclusive, eu tô fazendo isso que eu tô fazendo hoje. Tá? Então, você vai, mas existe um porquê de você você ser assim. Deixa eu colocar aqui o carregador e botar no cantinho aqui o celular, porque tá acabando a bateria. Por aí. Opa! Pronto. Aí, ó, a menininha a minha amiguinha entrou aí. Oi, tudo bem, lindona? Então é isso, gente. Existe uma forma da gente entender quem a gente é a partir do corpo, tá? Que faz a gente
conseguir ser mais, aproveitar a vida como ela é, aproveitar a nossa forma de se comunicar, na nossa forma de se expressar, na nossa imagem, tá? E eu consigo ajudar as pessoas nesse sentido, tá? Existe uma fórmula mágica para isso? Não existe, tá? Eu não sou mágica, eu não sou bruxa. E sei que tem muitas pessoas que também conseguem fazer isso. E eu não vim aqui para falar do meu trabalho, eu vim aqui para falar que existe um movimento no mundo onde existem pessoas com muita responsabilidade querendo salvar e ajudar muitas pessoas a se livrar principalmente do mal do século, que é a depressão, que foi exatamente o tema que a gente estava lá nessa imersão, que era era resolver o mal do século, né? Era trazer uma possibilidade, onde eles estão inclusive falando com órgãos competentes sobre isso, de trazer uma possibilidade para resolver a questão da depressão no mundo. E aí existe todo um movimento para isso, e eu, graças a Deus, estava lá fazendo parte disso, tá? E estou muito feliz com isso, e aí estou me comprometendo aqui a estar passando conteúdo, tá? Para vocês, fazendo uma live pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Eu vou estar passando para vocês aqui no Stories as datas direitinho, qual vai ser o melhor horário, eu vou decidir aqui ainda, né? Mas assim, era muito, eu estava me sentindo muito feliz, eu estava transbordando, né? Eu transbordei a minha alegria, de alegria, o meu coração, com todo esse movimento, e para mim foi muito importante. Então, eu precisava fazer essa live hoje, assim, meio de supetão, para trazer para vocês todas as informações, tá bom? Eu acredito que existe um mundo onde as pessoas, elas merecem ser felizes, tá? E aí, ó, a minha amiga tá falando aqui pra mim, a Flávia, que esse horário é um pouco cruel. Flávia, eu já sei, eu já entendi, eu já vou colocar um outro horário. Depois coloca lá eu vou colocar um stories, vocês respondem qual que é o melhor horário de eu fazer live, tá bom? E eu vou dar uma pesquisada também, tem a noite mais legal. Valeu, obrigada, querida, vou fazer a noite então. E aí, colocar esse processo de entregar conteúdo para vocês, falarem para vocês sobre como é que a gente funciona, como que a gente consegue olhar para o nosso formato e saber quem a gente é, como a gente pode olhar para o formato do nosso amigo, dos nossos pais, dos nossos companheiros, dos nossos filhos, e conseguir ter uma empatia maior e saber que, nossa, ele não está dando conta de me ouvir tanto, ou nossa, eu preciso... deixa eu terminar minha frase aqui. Eu preciso olhar mais pra ele quando ele tá muito fechadinho. Possa ser que ele esteja só tranquilo, ou ele deve estar querendo me mostrar alguma coisa, né? A Flávia tá falando assim, eu não tenho nada que preste na TV. Boa, Flávia. Bom, eu não sei porque eu não assisto televisão, então deve ser isso mesmo. Mas legal, gente. Ó, então eu quero deixar esse meu amor, né? Esse entendimento que eu tive desse processo todo. Eu venho estudando muito sobre o que é a mente humana. Eu sei que existe muita dor na humanidade, e eu fiquei muito feliz porque acho que foi uma das poucas vezes eu venho, a minha descoberta no autodesenvolvimento é um grande crescente, então eu sempre me sentia muito feliz, eu sempre saí com muitas respostas, até porque eu tenho uma coisa de ser mais positiva, de sempre olhar para as coisas com um formato um pouco mais amplo, mas muitas vezes eu saí com uma incógnita, né? E o próprio curso do O Corpo Explica mesmo, só na formação, tinha já me deixado essa incógnita, tá? Como é que eles vão fazer para resolver tudo isso? Só que quando eu comecei a me questionar, eles já vieram com a questão da lógica da vida, que foi essa imersão que eles fizeram, e lá eu tive muitas respostas, eu obtive muitas respostas, no sentido de, a vida, ela tem uma lógica, né? Essa questionamento que eu fazia quando eu era criança, né? Que me emociona até porque... eu olhava para a vida das pessoas desde muito pequena,
né? Eu vivi no seio de uma família onde existia muita briga, muita discórdia, muita confusão. Eu não tenho problema nenhum em falar isso. E assim, essa é a minha história. E a partir disso, eu tinha muita dor. Muita dor. Era uma dor que eu falava, será que é isso a vida, né? Será que é esse lugar que é desse jeito que eu vou ter que aprender a viver? E eu aprendi a viver desse jeito, né? Eu aprendi a viver com tudo aquilo, com toda aquela confusão. E não fui, e infelizmente eu não fui a única pessoa no mundo que viveu isso. Todos nós vivemos isso. Todos nós estamos em algum grau doentes. Ainda estamos doentes, né? Ainda temos questões para resolver, temos muita coisa para tirar da frente, né? Mas existe uma fórmula e ela é muito, muito prática e muito... Eu também fiz isso. O que você também fez, Andressa? E também muito... se você também fez, se você também foi sobreviver do jeito que você conseguia viver, é isso, meu amor? Responde sim ou não aí. Eu também fui... Eu me perdi aqui, desculpa. Eu sentia na minha vida, eu olhava para as pessoas e eu falava assim, por que essas pessoas, a gente vive, cresce e vai se desenvolvendo, aí casa, e aí fica velho e morre, é isso, né? E aí eu comecei a observar as pessoas que eram mais felizes e as pessoas que não eram tão felizes. O formato do corpo delas. Gente, isso eu fazia quando eu tinha 5, 6, 7 anos de idade. Tá? Isso quando eu brincava de fazer as coisas. Quando eu recortava na revista, porque eu adorava recortar muito. Isso, Andresa, obrigada aí pelo seu feedback. Eu fazia isso. Eu sempre gostei muito de recortar e de pintar e quando eu estava ali nos meus desvaneios, eu pensava isso. Eu falava, poxa, tem a minha filho. E aí, claro, né? Você sabe que hoje eu estou estudando, eu sei que isso é o meu processo de ego se formando dentro de um julgamento, né? Mas que me deu uma inspiração para olhar. A Flávia está perguntando, eu recortava o que eu gostava de recortar revista. Quando eu era criança, eu gostava muito de recortar revista e de desenhar. E eu ficava recortando muitas coisas. E eu lembro que às vezes eu não sabia nem o que eu estava recortando, mas eu ficava ali recortando e pensando essas coisas. Tá, Flávia? Acho que eu te respondi, né? E o Sidney está me falando aqui que o filho dele é autista, né? Sidney, depois você me chama no direct e a gente pode conversar um pouquinho, tá bom, querido? Gostaria muito de conversar com você, de verdade. Gratidão aí pela sua colaboração, tá? Tô falando com o Sidney aqui no Ale Araújo Espaço Beleza. Então, só retomando, eu tinha esses momentos de me encontrar comigo mesmo. Ai, já tá acabando já deu 1 hora? Não. O que aconteceu aqui? Bem, ó, aqui, ó. Gente, eu tô voltando aqui porque aqui caiu. Eu só fiquei aqui no Ale Araújo, tô voltando aqui no Ale Araújo Terapia. Terapeuta, desculpa. Então, assim, só pra eu concluir. Então, eu ficava nesse processo de estar falando, de estar conversando comigo mesma e me perguntava, muito, muito nova. E aí, começava a observar as pessoas, né, os mais velhos principalmente. Eu falava assim, gente do céu, por que aquela pessoa é curvada? Por que é corcunda? Por que tem gente que é mais velha e tem ruga? Por que não tem? Por que a família da fulana não briga? Por que a minha família briga? Como que eles são? Então eu tinha esses questionamentos. Mas depois a gente para de ter, porque a gente precisa viver. E a gente precisa aprender como é que a gente vai viver naquele lugar. E foi desse jeito que eu fui aprendendo a viver, mas eu acho que eu já tinha deixado uma programaçãozinha dentro de mim para saber que existia uma resposta, né?
E essa resposta ela veio quando eu tive um grande embate na minha vida, que aconteceu há mais ou menos uns 8 anos atrás, que eu precisei ressignificar minha vida e comecei a descobrir o autoconhecimento. E aí eu tô aqui hoje para colaborar com as pessoas, para dizer para as pessoas que existe uma forma de a gente ser feliz, né? Estou muito feliz aqui com as pessoas, com os compartilhamentos, com as pessoas que entraram agora. Estou me colocando à disposição para a gente se ajudar, né? Para a gente ter um espaço de convívio, de fala, de troca. Meu direct está aí aberto para quem quiser me chamar, para a gente conversar, tá bom? Eu tenho a honra de trabalhar com a beleza e de ter conhecido mulheres incríveis, histórias maravilhosas na minha cadeira. E também tive a honra de trabalhar como terapeuta há muito tempo também. Tenho trabalhado com terapia há bastante tempo. E ter visto pessoas e almas maravilhosas. E eu sou muito feliz com tudo que está acontecendo e na minha vida, nesse momento. E tudo que eu estou podendo ter na capacidade de entregar para as pessoas, tá? E eu estou aqui, então é só me procurar. E continuamos juntos nessa caminhada de estar feliz, de estar bem consigo mesmo, né? Nós consigo mesmos, né? Cada um com o que veio fazer, agradando uma parte mais íntima que existe dentro da gente. Eu vou estar falando sobre isso daqui a um tempo, tá? Muito obrigada a cada um de vocês. Compartilhe. Eu acho que eu vou conseguir gravar o vídeo na íntegra no outro e vou passar para vocês. Vou deixar lá no IGTV, quem